Então, a gente agora vai conversar com o advogado, doutor Antônio Carlos da Costa e Silva. Ele está lançando hoje o livro de memórias Andanças, onde ele traz reflexões e pensamentos também, né? Além de contar um pouquinho da sua história com a sua cidade de José de Freitas, que é a cidade natal do doutor Antônio Carlos. Tudo bom, doutor? Bom, satisfação estar aqui com você nesta data. De início, parabenizar pela proposta do programa, que está excelente, né? E falar sobre leitura, sobre vivência, é sempre uma oportunidade que a gente não pode dispensar. É verdade. E como o nome do nosso programa diz, tem de tudo. A gente aqui coloca um pouquinho de tudo, sempre com assuntos leves. A gente gosta de destacar e de mostrar o que tem sido produzido, né, no nosso cenário cultural. Então, a gente está sempre mostrando opções de espetáculos, teatro, literatura também, que é o seu caso, né? Então, esse livro vai ser lançado hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dele. Ele será lançado hoje, lá na livraria Anchieta. E com o lançamento de livro, geralmente são 2 horas, ela vai de 18h30 às 20h30. Esse livro, ele ia surgir em algum momento na minha vida, mas ali por volta de 2020, nós estávamos no auge da pandemia. E eu tenho um espírito muito inquieto, eu não sou de ficar parado. E a gente sempre tem que estabelecer, eu penso assim, a gente sempre tem que estabelecer metas e desafios para dar sentido à nossa própria vida, né? Viver é movimento, vida é movimento, né? E aí eu estabeleci algumas metas. Uma delas foi começar a escrever alguma coisa. E eu comecei a escrever, eu não sabia nem assim o tema específico. Eu comecei a escrever. Aí, curiosamente, na medida em que a escrita ia andando, eu fui percebendo que ela estava tomando um tom de memórias, de memorial, assim, um repertório de textos inéditos. Todos são inéditos para o grande público, mas alguns eu já tinha feito assim mais em nível de casa, de residência, de família, né? E aí, justamente, já falando as coisas que você havia falado, a minha naturalidade, né? Eu sou de José de Freitas, Teresina Zé de Freitas. Inclusive, o meu primeiro texto nesse livro chama-se Meus Dois Amores, em que eu procuro demonstrar, desde o meu nascimento, as minhas primeiras peraltices de crianças, o meu temperamento, que tem tudo a ver com o ser que foi evoluindo até eu chegar na idade que estou hoje, mas sempre naquela perspectiva de bem. Eu acho que eu procuro fazer da minha vida, hoje eu procuro ser melhor do que fui ontem, amanhã eu quero ser melhor do que fui hoje. E assim nasceu o livro, né? É um livro que ele se reporta. Eu procurei também, engraçado, é o primeiro livro meu, mas eu não googlei, eu não pesquisei manuais de como escrever, não. Eu fui escrevendo naturalmente. Foi fluindo. Foi fluindo. Aconteceu naturalmente. Que exatamente. Legal. Aí eu vou... Aí eu disse assim, o que é gozado assim da escrita é que você monta um texto, você é jornalista, sabe disso. Às vezes você deixa ele bem ali num cantinho, e você vem, você refaz, dá uma tomada, um diferencial, e você fica feliz. É verdade. Você vive vários momentos de emoção durante a produção do livro. É verdade. E eu achei bacana porque é muito legal a gente conseguir se identificar na história que a gente está lendo. Então você traz um pouquinho da história também de José de Freitas, município vizinho, né? E a gente conhece muita coisa de lá e de repente você vai falando e a gente vai reconhecendo aquilo como nosso. E isso acaba incentivando também a leitura. Eu tenho um bocado de história de minha infância lá em José de Freitas, viu? Histórias legal. Bacanas, né? A gente, quando criança, eu tinha uma colega de escola que era de lá e a gente ia muito para lá no final de semana e a gente tinha uma brincadeira de enterrar um anel naquele morro que tem lá. Morro de Fidié. No Morro de Fidié, e a gente enterrava para da outra vez a gente procurar de novo. Toda vez que a gente voltava, a gente tinha, né, a aventura de redescobrir o caminho e saber onde é que estava enterrado o anel. Então, eu acho que quando a gente vai se identificando nas histórias, aquilo ali vai incentivando a gente vai se empolgando e se envolvendo, né, com a leitura. Acredito que seja assim no seu livro também. Sim, exatamente. Aí é tanto que... Aí eu comecei a fazer resenha. Sabe uma coisa? Para dar uma enricada aqui, e sobretudo trazer o jovem, para animar mais o jovem, eu fiz assim, tipo assim, um link em cada ciclo da minha... eu linkei também muito com viagens. Eu adoro viajar. Sim. Adoro ler, escrever, viajar, cinema. O nome do livro é Andanças, né? É Andanças. Aí foi a ideia que foi surgindo. Sim. De repente eu comecei a viajar. Onde é que eu andava, onde eu já andei, que emoções experimentei, essas interações culturais, como eu saboreei. E assim eu fui navegando. E aí eu associei 2 coisas interessantes no texto, assim, à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, futebol.
Qual brasileiro ou brasileira que não gosta de futebol, né? De esporte, né? E aí sempre eu venho mencionando as Copas do Mundo, etc, né? Certo. E agreguei também a questão da música. Que legal. Já vi que é uma andança mesmo, que a gente vai poder viajar, né, ali sem sair de casa, na leitura, se reconhecer também um pouco da nossa história local. Nesse livro, só reforço o convite, então é hoje, a partir de que horas? Pois é, Livraria Anchieta, a partir das 18h30, vai até as 20h30. Bacana Eu conto demais. com a colaboração, com a presença do público ouvinte, a sua em especial. Tá Será um certo. grande prazer receber lá e vocês saberão mais detalhes ao ler o livro. Tá certo, tem um suspense também no lançamento, tá bom? Então tá aí, gente, a gente divulgando mais, como eu disse, a gente também tem esse papel de divulgar o que tem sido produzido de bacana no nosso cenário cultural. Doutor Antônio Carlos, obrigada, sucesso sempre, tá? Muito Boa sorte no obrigado. lançamento.